Oi, turminha! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou trazer para vocês uma contação de história de um conto maravilhoso, tá, gente? Então, olha só. Esse conto, ele é uma adaptação, tá, gente? De Joseph Jacobs, tá? Do ano aí de 1854 até 1916 foi a média aí que ele esteve vivo, tá, gente? Então, esse australiano, essa pessoa que fez esse conto, tá? Ele é um importante folclorista australiano que viveu nos Estados Unidos e na Inglaterra. Olha que coisa chique, olha que bacana. E ele foi responsável, gente, por divulgar essa história em 1890, tá bom? Então, era praticamente desconhecida essa história, tá, gente? Até essa data. E nós não sabíamos da história dela, mas graças aí aos registros e à busca, né, desses escritos e dessas leituras, a gente pôde aí ter o resgate desse conto fantástico, tá, gente? Então, olha só, muitos até consideram aí um conto de fadas, mas ele não é, né? Por mais que esteja aí ligada à origem celta, tá? Mas ele traz aí um encantamento e vai se aproximar mais de um conto maravilhoso, tá, gente? Então ele vai ter essa problemática de solução, mas sem elementos mágicos. Então não teria aí esse momento de encantamento que vai trazer a característica de um conto de fadas. Tá bom? Então vamos lá para nossa contação de história, tá, gente? Então vamos lá. A história dos três porquinhos. Era uma vez, quando os porcos faziam rimas, uma velha porca que tinha 3 porquinhos e, como não tinha condições suficientes para sustentá-los, mandou-os embora para fazer fortuna. O primeiro que partiu encontrou um homem com um feixe de palha e disse-lhe: "Por favor, senhor, dê-me essa palha para que eu possa construir uma casa." O homem assim o fez. O porquinho construiu uma casa de palha. Logo veio um lobo esfomeado, bateu a porta e disse-lhe: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." Ao que o porco respondeu: "Não, não, pelos cabelos do meu queixo. Aqui você não entra." O lobo então respondeu: "Então eu vou soprar, vou bufar e vou rebentar a sua casa." Assim, ele soprou, bufou e mandou a casa pelos ares e comeu o porquinho. Nheque! O segundo porquinho conheceu um homem com um feixe de galhos e lhe disse: "Por favor, senhor, dê-me esses galhos para que eu possa construir uma casa." Assim o homem o fez, e o porco construiu sua casa de madeira. Então veio o lobo muito faminto e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." "Não, não, 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 pelos cabelos do meu queixo aqui você não entra." "Então eu vou soprar, vou bufar e derrubar a sua casa." Assim, ele soprou, bufou, bufou e soprou e finalmente derrubou a casa e comeu o porquinho. Nheque! O terceiro porquinho conheceu um homem com uma carga de tijolos e disse: "Por favor, senhor, dê-me esses tijolos para que eu possa construir uma casa." Assim, o homem deu-lhe os tijolos e o porquinho construiu sua casa com eles. Então o lobo veio, fez como os outros porquinhos e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." "Não, não posso. Não, pelos cabelos do meu queixo, aqui você não entra." "Então eu vou soprar, vou bufar e vou derrubar a sua casa." Bem, ele soprou e bufou
e soprou, e bufou. E bufou, e soprou. Mas não conseguiu derrubar a casa. Quando ele descobriu que mesmo soprando e bufando, com todo o seu fôlego, não poderia destruir a casa, e ele disse: Porquinho, eu sei onde há um bom campo de nabos. Onde? Perguntou o porquinho. Oh, na propriedade do senhor Ferreira. E se você estiver pronto amanhã de manhã, eu venho até aqui para podermos ir juntos e trazer alguns para o jantar. Muito bem, disse o porquinho. Eu estarei pronto. A que horas você pretende ir? Às 6 horas. Então, o porquinho levantou-se às 5 e foi colher os nabos antes da chegada do lobo, que por volta das 6 chamou: Porquinho, você está pronto? O porquinho disse: Pronto? Eu já fui e já voltei. Tenho uma bela panela recheada para o jantar. O lobo ficou muito zangado, mas pensou que conseguiria enganar o porquinho de uma maneira ou de outra. Então ele disse: Porquinho, eu sei onde há uma bela macieira. Onde? Perguntou o porco. Lá no Jardim Alegre, respondeu o lobo. E se você não me enganar, virei buscá-lo às 5 horas da manhã para colhermos algumas maçãs. Bem, o porquinho se apressou na manhã seguinte e às 4 horas foi colher as maçãs, esperando voltar antes que o lobo viesse. Mas a distância era maior e ele precisou subir na árvore. Quando ia descer, avistou o lobo se aproximando, o que, como pôde supor, o deixou muito assustado. Ao chegar, o lobo disse: Porquinho, como você pode vir antes de mim? As maçãs estão boas? Sim, estão muito, disse o porquinho. Vou jogar uma para você. Ele jogou a maçã tão longe que, enquanto o lobo ia apanhá-la, o porquinho saltou da árvore e correu para casa. No dia seguinte, o lobo voltou e disse ao porquinho: Porquinho, há uma feira na vila esta tarde. Você vai? Sim, irei, disse o porquinho. A que horas você estará pronto? A que horas você estará pronto? Às 3, disse o lobo. Então, o porquinho saiu antes da hora, como de costume, e chegou à feira. E comprou uma batedeira de manteiga com a qual estava voltando para casa, quando viu o lobo chegando. O porquinho não sabia o que fazer, assim entrou na batedeira para se esconder e isso a fez girar, rolando morro abaixo com o porco dentro, o que apavorou o lobo, que correu para casa sem nem ir à feira. Logo o lobo foi à casa do porquinho e contou-lhe que estava assustado com uma coisa enorme e redonda que desceu a colina abaixo. Então o porquinho disse: eu assustei você, não é? Estive na feira e comprei uma batedeira de manteiga. E quando vi você, entrei nela e rolei morro abaixo. Dessa vez, o lobo ficou muito zangado e declarou que iria comer o porquinho, descendo pela chaminé para pegá-lo. Quando o porquinho percebeu o que o lobo iria fazer, pendurou na ladeira uma enorme panela cheia de água e acendeu um fogo alto. Quando o lobo se aproximou, o porquinho tirou a tampa e o lobo caiu dentro da panela. Em um instante, o porquinho colocou a tampa novamente, cozinhou o lobo, comeu no jantar e viveu feliz para sempre. E fim. Essa é a historinha aí que o Jacobs, o australiano, fez na sua tradução, tá, gente? Então,
na nossa aulinha aí nós vamos conversar sobre esse texto muito legal. Vai ter uma tarefinha pra você fazer também para responder, tá bom? Um cheiro e um tchau, pessoal!